Então vamos tratar dos itens desse. Eu vou muito rapidamente abordar alguns desses temas, mas é o seguinte: também é preciso saber, ter noção de que esses itens dependem do objeto primeiro. O que eu quero dizer com isso? Muito do que eu vou falar agora aqui não se encaixa, por exemplo, para uma rodoviária, ou não se encaixa de acordo com determinada escala de levantamento que eu quero fazer. Mas ainda assim serve como base para uma discussão mais geral. O que a gente poderia entender então como um levantamento de meio físico? Qualidade do ar, solos, o tipo de solo, se ele é mais propício à compactação, se ele é mais resistente ou não, é um solo menos resistente, rochas, relevo, topografia, mananciais superficiais, mananciais subterrâneos, composição dessa paisagem natural, composição da vegetação, uso e ocupação do solo. É preciso identificar então o que vai ser destruído, o que pode ser degradado, o que pode ser descaracterizado dessa paisagem natural. Idem com relação à vegetação. Ou então, com relação ao uso e ocupação de solo, o que o novo empreendimento vai significar em termos de alteração desse uso e ocupação do solo da vizinhança. Por exemplo, se era uma área mais residencial e se ela vai passar a ser mais comercial ou de uso misto. Alterações desses aspectos urbanísticos. O que poderia se encaixar dentro dessa categoria? Densidade populacional, densidade urbana, mercado imobiliário, ventilação e iluminação, salubridade, os parâmetros urbanísticos, novamente paisagem urbana, gabarito de altura, o que é patrimônio cultural, material ou arquitetônico, qualidade urbanística desse meio. Densidade populacional. As intensidades e variações dessa densidade populacional. Por exemplo, uma determinada infraestrutura pode ter sido calculada para um máximo de 400 habitantes por hectare. De repente, uma alteração na legislação ou nos parâmetros urbanísticos acarreta uma modificação na densidade populacional que vai atingir 600 habitantes por hectare. Isso significa, então, que problemas ocorrerão, tipo tráfego, ou ainda uma utilização muito grande de uma infraestrutura que não foi calculada para aquela população. Então é preciso antever esse tipo de problema. As variações nesse mercado imobiliário, ou seja, o empreendimento a implantação de um shopping center, o que vai acarretar no valor dos imóveis desse entorno? Essas alterações de valor fundiário, do preço da terra, podem significar expulsão de estratos de população que antes viviam nessa região. A mesma coisa pode acontecer com alterações de parâmetros urbanísticos que vão se refletir em questões de salubridade, do tipo iluminação e ventilação. Também interessa discorrer, mapear o que esse determinado empreendimento vai causar de alteração na paisagem. Por exemplo, antes eu tinha uma perspectiva de um ponto de um topo de morro que me permitia ver um grande horizonte, ou a orla marítima, ou qualquer coisa muito interessante. E essas alterações de parâmetros, alterações de uso e ocupação, alterações
legais, vão significar no futuro que esse tipo de perspectiva, que essa paisagem natural, que essa beleza cênica vai ser perdida. Então, é importante a gente também prestar atenção a isso. Patrimônio cultural. Não só os prédios que possam integrar, então, esse patrimônio arquitetônico histórico, fachadas, pinturas, jardins, mas também dinâmicas muito próprias, né? De populações também que integram esse entorno imediato. Infraestrutura é o que é mais sentido geralmente, né? Alterações nas vias urbanas, no transporte coletivo e urbano, nas redes de água, esgoto, drenagem, energia elétrica, telefonia, iluminação pública, segurança pública. O que o meu empreendimento vai acarretar na geração de tráfego nesse... Ou qual seria a nova demanda por transporte público coletivo de massa? Também nas redes de utilidade, né, água, esgoto, energia elétrica, quais as demandas novas a partir desse novo conjunto habitacional que eu estou colocando? Muitas vezes a falta de um coletor-tronco inviabiliza um conjunto habitacional maior, uma densidade maior. Além disso, também interessa aspectos de saneamento e qualidade de vida, ruídos, por exemplo, resíduos sólidos, resíduos líquidos, resíduos industriais. Então, uma casa noturna, uma danceteria, o que ela poderá gerar de negatividade com relação a ruídos? Para tudo isso, então, a gente tem que estar muito atento à delimitação dessa área de levantamento, à área de vizinhança, à área impactada. Na verdade, são todos sinônimos. A área impactada é a área de vizinhança desse empreendimento. É a área que precisa, então, ser levantada, precisa ser mapeada. De acordo com o meu objeto, de acordo com o meu contexto, o meu local, de acordo com um determinado tempo, essa área pode ser maior ou menor, assim ou assim. E alguns exemplos de levantamento, né?